Na nossa exposição do Sermão do Monte, então, agora analisando Mateus 5, verso 5, nós temos aqui a terceira bem-aventurança. E o Senhor Jesus ele declara: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Geralmente as pessoas elas têm um entendimento errado quanto à palavra mansidão, né? Às vezes querem se referir a um defeito como folgado, né? Assim, fulano é manso, né? Mas na verdade às vezes elas estão insinuando que algum indivíduo ele é folgado, ele é espaçoso, ele não tem noção de responsabilidade onde ele está e ele é expansivo. Mas essa não é a ideia que o Senhor Jesus, aqui em Mateus 5, verso 5, ele elogia a mansidão como uma virtude. Então, mansidão, na verdade, ela é uma virtude porque é alguém, e Jesus está aqui se referindo aos discípulos, né? É um discípulo que aprendeu a submeter-se às dificuldades, às tribulações, às tormentas, na convicção de que Deus está no controle. Então, em vez dele irar, descontrolar, em vez dele ser tomado pela ansiedade, por toda sorte de situação provocadora, ele se submete, sabendo que Deus está no controle, né? Ele sabe dos seus limites, ele sabe os dons que Deus lhe deu, ele sabe da autoridade, dos poderes que Deus lhe deu, e ele tem então domínio diante de toda e qualquer provocação, dificuldade ou alguma animosidade contra ele. Então ele é manso. Ele decide ser manso, ele precisa ser manso e ele age com mansidão na dependência do Senhor, né? Então essa é a ideia de mansidão. Então, em primeiro lugar, mansidão é alguém que não cede à provocação, né? Então, pessoas mansas, elas não cedem à provocação. E às vezes nós somos em diferentes situações, contextos, às vezes as pessoas ofendem as nossas coisas que nós amamos, pessoas que nós amamos, ofendem nossas crenças, fazem às vezes espantalhos do que nós cremos, fazem às vezes chacota do que nós cremos ou vivemos, da nossa religião, do nosso compromisso com Cristo, do nosso padrão de vida. Mas em vez de revidar, em vez de agir e pagar com a mesma moeda, nós decidimos então responder com mansidão, submetendo-se às dificuldades na convicção de que Deus é quem está no controle. Não cabe a nós nos vingarmos, não cabe a nós então revidarmos, não cabe a nós agirmos pagando com a mesma moeda, porque nós não cedemos à provocação. Então, nesse sentido, é um aspecto da mansidão. O segundo aspecto da mansidão, de ser manso, é alguém que não se envolve em contenda. Então observe bem, no primeiro aspecto de não ceder à provocação, é nós estarmos vivendo a nossa vida e alguém se aproximar ou dirigir-se a nós nos ofendendo, ou ofendendo as nossas convicções, os nossos valores ou as pessoas que nós amamos, e nós então entendemos que há um limite que é suportável e que não é uma ameaça real, física, à nossa integridade física, e que não exige legítima defesa. Então nós suportamos e não cedemos à provocação. Mas em segundo lugar, nós somos pessoas também, o manso, são pessoas também que não se envolvem em contenda. Elas não andam atrás de contenda, elas não andam atrás de provocação, elas não ofendem gratuitamente, elas não são pessoas que atacam enquanto o outro está quieto, né? Porque ela é mansa. Ela é alguém que não está procurando guerra, ela não é alguém que está beligerante, tendo uma postura de beligerância, de inimizade, de hostilidade. Ela é mansa. Em terceiro lugar, o manso é também alguém que não abusa da autoridade do poder. É verdade que nós podemos não ter nenhuma influência, nenhuma autoridade, nenhuma posição de autoridade, mas o manso, quando ele está numa posição de autoridade, numa posição de poder,
numa posição de que ele lidera pessoas e pessoas precisam submeter-se a ele. O líder manso, que tem essa virtude somada à sua capacidade de liderar, é alguém que de fato ele cuida dos seus liderados e ele promove não só a paz, mas promove a tranquilidade entre eles, porque ele não é hostil, ele não é uma ameaça aos seus liderados. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 10, segunda epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 10, verso 1. Paulo, como apóstolo, fundador da igreja de Corinto, poderia ter agido com dureza, com rigidez, ele poderia ter usado a sua autoridade e humilhado os seus opositores, seus difamadores, os falsos apóstolos que estavam fomentando não só heresia, mas divisões e insubmissão ao apóstolo Paulo. Mas em vez de agir com uma mão de ferro, ele decidiu agir com mansidão. 2 Coríntios capítulo 10, verso 1, a palavra de Deus diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente ousado para convosco. Paulo poderia ter agido com dureza, Paulo poderia ter humilhado aqueles homens, poderia ter inclusive citado e expondo as más intenções e as mentiras daqueles homens, mas ele diz: eu prefiro agir com a humildade de Cristo, né? E certamente aquilo causou um impacto muito positivo na vida dos crentes da igreja de Corinto, porque eles passaram a respeitá-lo e a honrá-lo. Ser tomado pela ira, ceder à provocação, envolver-se em contenda, alterar no temperamento, faz que mesmo que estejamos certos, percamos a razão no debate. Enfraquece o nosso argumento e faz com que nós nos tornemos criticáveis por outros problemas morais. Então, nós precisamos lembrar que o manso é alguém que não cede à provocação, é alguém que não se envolve em contenda, é alguém que não abusa da sua autoridade ou do seu poder. Mas em quarto lugar, o manso também é alguém que não mergulha na rebeldia. É alguém que não mergulha na rebeldia. Agora, pensando em alguém que é liderado, nós falamos no terceiro ponto que o manso, quando ocupa uma posição de liderança, ele não abusa da sua autoridade, pelo contrário, ele trata com mansidão os seus liderados. Mas quando o liderado, ele precisa ser manso, ele não mergulha na rebeldia. Ele ouve, ele vê decisões, mesmo que essas decisões lhe contrariem, mesmo que essas decisões não estejam ao seu gosto, ele vai ponderar, ele vai tentar entender as motivações dos líderes, e ele vai realmente ver se aquela decisão ela pode ser melhor, ou ela pode ser contestada, pode ser construtivamente criticada, melhorada, se sugestões podem enriquecer, em vez de mergulhar na rebeldia. O manso não mergulha, não se envolve, não se entrega, não se encharca com a rebeldia, porque isso não somente é um problema nele, mas ele contamina outras pessoas ao seu redor. Mas nós devemos lembrar dois aspectos interessantes aqui, né? Às vezes as pessoas confundem mansidão com frouxidão, com covardia. É verdade que pessoas não só corajosas, audazes, pessoas de ímpeto forte, podem cair na covardia, na frouxidão. Se nós lembrarmos Pedro tinha apóstolo Pedro tinha um temperamento muito forte. Ele era um homem de ímpeto, era um homem de iniciativa, era um homem que falava vigorosamente, mas quando lá Jesus sendo julgado e ele estava no pátio, 3 vezes ele negou o Senhor covardemente. Então observe que mansidão não tem a ver com coragem, né? Ou melhor, não nega coragem, e mansidão não é necessariamente covardia ou frouxidão.
Pessoas mansas, como pessoas que têm um temperamento forte, podem cair em frouxidão, podem cair em covardia. Mansidão também não é omissão. Às vezes as pessoas pensam que diante de situações, pelo fato de nós calarmos, nós estamos sendo omissos. A palavra de Deus fala em Provérbios que até o tolo calado é sábio, né? Então nós precisamos lembrar que por vezes é melhor calar, e o silêncio em algumas situações é muito mais enriquecedor do que a contenda, do que a bravata, do que a discussão verbal, que não vai levar a lugar nenhum. No muito falar não falta transgressão. O Senhor Jesus é apresentado por Isaías 42, verso 2 e 3. Verso de 1 a 3. Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Então, o nosso Senhor não é aquele que sairia esbravejando, gritando e fazendo toda a sorte de contenda e rebuliço. Pelo contrário, toda a sua vida foi de mansidão. É por isso que o próprio Senhor Jesus, Mateus 11, verso 29, o Senhor Jesus ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós precisamos lembrar que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Certamente Jesus estava citando Salmo 37, verso 11, e nos lembrando que precisamos olhar para Ele, nos submeter às dificuldades, às provocações, às situações difíceis, e lembrar que é Ele quem está dominando todas as coisas, e é Ele quem domina o nosso coração, para que sejamos mansos. E se nós tivermos alguma dificuldade quanto a isso, lembremos de Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ser manso é alguém que se submete a dificuldades por convicção de que Deus está no controle. Primeiro, ele não cede à provocação. Segundo, ele não se envolve em contenda. Terceiro, ele não abusa da sua autoridade quando ocupa uma posição de autoridade, de poder. E quarto, ele não mergulha, ele não se entrega à rebeldia quando ele é um liderado, quando ele está sujeito às autoridades. A mansidão não é covardia, a mansidão não é frouxidão, a mansidão não é omissão. E se nós tivermos dúvidas sobre como ser humildes, olhemos para Cristo. Ele é manso e humilde de coração. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele nos capacite a viver a mansidão de Cristo. Amém.